Boa noite. Encantos Culturais, esta noite com Ivan Marinho de Barros Filho. Ivan é poeta, pintor, professor, bacamarteiro, o cara pinta o sete. E o cara é dos bons, é dos bons mesmo. Ivan, boa noite, meu irmão. Boa noite, Se apresenta Valmir. esse povo aí. Ivan Marinho por Ivan Marinho, por favor. Maravilha. Eu quero iniciar dizendo que há longas datas sou amigo dessa personalidade poética daqui do nosso estado de Pernambuco, Valmir Jordão, acho que desde a adolescência, e a gente pode ter essa convivência, esse lastro grande aí de convivência, militância cristã e depois comunista, né? E eu sou esse alagoano que vem de Alagoas com essa marca da nossa cultura lá, que é a violência, né? E com 14 anos, meu pai foi assassinado e eu resolvi morar em Pernambuco, que era a terra dele. Eu tenho muita admiração pela a cultura pernambucana, né? Aqui em Maceió, talvez até hoje, Alagoas, eles tenham... É muito restringido mesmo assim, o espaço da manifestação popular. Né? Você está ali no Natal, incrível. Mas, então, vim com 15 anos para cá, com 16 anos eu entrei na Universidade Federal de Pernambuco, militei como anarquista, quando estava surgindo ali o PT e o PCdoB já o movimento estudantil, e por 3 vezes me elegi presidente do departamento do diretório acadêmico, e depois de 20 anos que ninguém era suspenso da universidade, eu fui suspenso no final da ditadura militar, para não sair sem marca nenhuma, né? Isso aí me levou de volta a Alagoas e circulada por Bahia, Sergipe e Alagoas, perfurando poços de petróleo, plataformista. Plataformista 1, que é o pior peão que tem na plataforma. Né? E depois voltei com dinheiro, e como estava com dinheiro no bolso, pude me apaixonar, me casar e começar essa vida de fazedor de meninos, né? São 5 meninos e uma menina. Agora com 3 netos já da outra geração. Trabalhou demais. Vim para cá, na verdade, por causa de uma menina que eu me apaixonei, uma Mariápolis, Valmir. A Betânia, que você conheceu, irmã de Braulio, doutor Braulio, lá de Palmares, né? Moravam aqui no Recife. E aí inventei a desculpa de que eu queria fazer engenharia elétrica, eu não tinha lá na UFAL. Aí vim para cá, um dia antes da inscrição do vestibular, eu mudei para a educação física, porque eu sabia que não ia nem gostar de engenharia elétrica, nem ia ter condições de passar. Né? Aí entrei menina ainda na universidade, teve essas militâncias por lá, subi em palanque ainda pelas eleições diretas, já recitando poesia, né? Aí começando dentro dessa área artística. E é isso, desde pequeno que eu trago também essa coisa com as artes plásticas, né? Eu fiz escola de arte quando eu era menino, no Centro de Estudos e Pesquisas Aplicadas, que é o maior conglomerado educacional que existe na América Latina, que é lá em Maceió, no CEPA. Perto dessa parte que afundou agora com a Braskem, né? Uhum. É isso, amigo. Então, velho, é o seguinte,
Eu queria que tu recitasse uma poesia aí para começar logo, levantar essa galera. Boa noite aí, Maria das Graças, Leandro Chiqueto, Maria das Graças, Cida Fernandes, Zé Alves, Leandro Chiqueto, Irineu, Isabel, Ted Ré, gente pra caramba, rapaz. Célia Melri, Verônica Fonseca, Celina, é isso aí. Boa noite a todos e todas e a todos que estão nos assistindo no Facebook, no Instagram e também no YouTube e do site da TV Rádio Repensar.com. Isabel Peri, Irineu, Cida, Leandro. Boa noite a todos e todas e muito obrigado aí por estar nos assistindo. E, por favor, uma poesia para a gente aí, homem. Beleza, vamos embora. Essa é uma poesia que eu fiz quando era jovem, chamada Democracia, né? Porque esse Estado Democrático brasileiro, a gente sabe que é uma brincadeira. Os caras ficam falando de ameaça de golpe, quando a gente teve um golpe em 2016, uma prisão ilegal em 2018, e os caras ainda ficam com esses comentários de que estavam tentando dar um golpe, né? A gente vive essa ficção que Humberto Eco chamaria de a irrealidade cotidiana. Mas eu fiz a Democracia, que é a história do povo trabalhador, diz assim: ele se acorda cedinho, já corre apressado sem se espreguiçar, mete a escova na boca de um lado para o outro, nem sabe escovar, respira fundo de manejo com seco, tornando o café tanto já arrequentado, sonha no quanto queria, contar mais idade para estar aposentado, corre para o ponto do ônibus e despinteado, amassado, ramelado, se encosta num poste, cochila na espera, as anotações vêm lotadas e queimam paradas, ele vira fera, acende um cigarro em seu pensamento, se faz um relógio, atrasado, atrasado. E impaciente respira ofegante seu corpo incomóvel. O ônibus chega e ele cortês, entra no final e sai pendurado na porta. Coitado, me vê que isso é mal. Ao chegar na fábrica, leva um esporro de advertência e, sem consciência, roga mil desculpas, carregando o peso de ter atrasado por sua própria culpa. Tenta se explicar, mas o patrão não dá espaço para tal e vai trabalhar em sem nadainha para recuperar os minutos do dia. Vagabundo. Trabalha sem pique, aguenta xerife, fiscalização, no final do dia, retornando a vida sem nenhum tostão. Ao chegar em casa, cansado, estupiado, suado, pega a toalha e vai ao banheiro. Para seu infortúnio, a água querida não sai do chuveiro, como pesa. A TV quebrada se liga no rádio, vai notícia de aumento de preço, de mortes, assaltos e até do impeachment. Desliga o rádio, se deita na cama, lembra de quem ama e dorme sem cor. E a quem acredite que um dia se chega sendo eleitor, e a quem acredite que um dia se chega sem ser por amor. É isso, Manu. Massa! Ivan, eu queria que tu falasse sobre o poeta, né? Ivan Marinho, suas produções, realizações, publicações, premiações, porque você também, além de produzir, de recitar, que você é um ótimo recitador, você é um ótimo intérprete também, e você ainda fez encontros, né? O Celina de Holanda. Fala aí dessa vida de poeta tua aí, com calma. Né? Isso. A poesia foi algo que eu comecei a conviver com ela a partir da relação com meu avô. Meu avô talvez tenha me identificado como a ovelha negra, alguma coisa da família, e ele me elegeu para, desde pequenininho, ele recitar para mim poesias de vários autores. Ele gostava muito de Augusto dos Anjos e também eu não lembro agora do nome, eu tinha dois de preferência dele, tanto que com 7, 8 anos de idade eu já recitava versos íntimos, e recito até hoje, por conta de ouvir meu avô recitando. E passava tardes inteiras assim, ouvindo meu avô, ouvindo ele ler as poesias dele também. Eu perdi esse acesso às poesias, ficou com uma prima que nem publica, nem sai de cima, né? E então a convivência com a poesia começou assim, e a parte da escrita começou aqui em Pernambuco. Eu vim morar, como eu disse, com 15 anos, fiquei na casa de uma tia, era uma parte da família que eu tinha pouca convivência, que era uma parte da família, mas que me acolheram. Eu ficava no mesmo quarto, dormia no mesmo quarto que Caio César, que é um violonista que
o primeiro a gravar João Pernambuco e tal, um cara com muita habilidade com violão. E eu via muito o Caio tocando e tal, mas tentei tocar de todas as formas, não consegui. Até hoje, até para tocar pandeiro, eu sou ruim. E, né, desmerecendo o pandeiro não, que é muito complexo, né? Mas eu toco pandeiro desde pequeno, porque eu vim da capoeira com 16 anos, né? Até pouco tempo. Mas sou ruim mesmo de tocar, né? Então eu comecei a rabiscar umas coisas para colocar aqueles sentimentos para fora, aquela ausência da família, né, materna, e comecei a escrever nesse sentido. E aí, com um cunho muito social, desde o início também. Meu pai era um militar de esquerda, um cara que não ascendeu hierarquicamente porque tinha posições diferentes, né? E toda a família cultivou essa coisa, né? Meu irmão foi engenheiro agrônomo do Movimento Sem Terra. Antes do Movimento Sem Terra vir para Pernambuco, antes de vir para cá, lá em Alagoas, e enfrentou muitas situações. O meu irmão mais velho foi diretor do DCE, também na época da ditadura, né? Ambos depois entraram na polícia, como meu pai. Um era policial federal, o outro é policial civil lá em Brasília. E com a ação dentro da polícia muito, muito importante, né? Os caras de máxima confiança, né? Aquela vez que prenderam 27 policiais federais lá no Amazonas, de Pedras Preciosas, tinha sido meu irmão que tinha feito a ação para prender os caras, né? Uma pessoa de muita confiança social. E aí ficou essa família dividida entre poetas, que minha mãe escrevia também, né? E policiais. Hoje em dia, meu irmão policial é romancista policial, faz romance policial, e meu irmão mais velho, infelizmente, partiu antes de ter essa oportunidade, né? Partiu no ano em que ia se aposentar, mas era um cara que tinha uma verve muito grande também com essa coisa da música, da leitura e tal. Provavelmente, se fosse escrever, escreveria bem. Então, a poesia ela se deu dessa forma, Valmir. Depois, esse contato com a geração dos poetas independentes, né? Eu lhe conhecia antes de ter contato com um grupo lá de poetas como o Chico Espinhara, o Jorge Lopes, o Erickson Luna, né? Esse grupo aí magnífico com quem eu aprendi muito, né? E venho aprendendo ainda. E os prêmios foram essa coisa de participar mesmo dos editais que apareciam. E todos os editais que eu participei, eu fui premiado. Só não fui num. Essa é uma história interessante aqui em Pernambuco, do Sindicato dos Bancários, que eu tinha 3 amigos na comissão julgadora, que era Cida Pedrosa, Marcelo Mário Melo e Delmo Montenegro. Eu estou dizendo dando nome ao Monte porque é uma coisa fenomenal. Depois eu conversei com eles também sobre isso. Teve uma seleção de 50 poetas no sindicato e eu não fiquei entre os 50. E o que é mais interessante, Valmir, é que o mesmo poema que eu coloquei, que é o Fragmento do Acaso, eu coloquei... Não, é o Barroquilhas. Eu coloquei no festival Jaci Bezerra, um festival nacional em Alagoas, com 3 doutores da UFAL. A UFAL é renomada como uma das maiores universidades ligadas à questão das letras, né? Com 3 doutores, e eu fiquei em primeiro lugar com um poema que não me classifiquei com meus amigos das comissões julgadoras. Eu digo, Pernambuco. Tá vendo a qualidade de amigo que você tem? É massa poder conversar contigo, porque inspira contar coisas irreverentes como essas, sabe? De poder citar os nomes e dizer o acontecido. Depois eu conversei com o Cida e ela disse, não, Ivan, é porque a gente pegou os poemas e dividiu uma parte para cada um. Então não houve uma discussão em torno dos poemas, que é um absurdo, né? Você vai julgar uma coisa, aí você joga uma parte das poesias para um poeta, uma parte para outro e outra parte para outro. Eu já acho que poeta não é coisa boa de julgar a poesia de ninguém, porque o poeta é meio narcisista, É terrível. né?
Ele vai procurar um espelho ali, né? E aí eu caí na mão de alguém que desprezou um poema que depois não só foi o primeiro lugar do Festival Jaci Bezerra, como entrou na seleção dos Amigos do Livro da Escortece, lá no Sul, dos 20 dos 20 poemas selecionados para essa antologia, ele fez parte também, e com mais de quase 4 mil pessoas inscritas nessa seleção. Então, assim, eu não queria entrar na pilha de acreditar que não, fui injustiçado, mas terminou que a história mesmo foi mostrando que, de certa forma, foi uma injustiça, né, acontecida. E com relação às produções, Valdir, você lembra da gente aqui no Cabo de Santo Agostinho, isso quase 30 anos atrás, que a gente fez o Encontro Celina de Holanda de Poetas Recitadores, no qual eu trouxe a Celina de Holanda para apresentar para os poetas cabenses e para a sociedade cabense, porque a gente tinha uma pessoa que era já era criticada a nível de Estado, a nível de nação, fora do Brasil, e a cidade não conhecia sua poeta, né? Poeta que nasceu no engenho Ipiranga e se criou no engenho Pantorra, né? Aí eu trouxe a Celina com 84 anos aqui, felizmente, né? Mas infelizmente, porque no ano seguinte ela já vinha sofrendo do problema de saúde e ela partiu para a eternidade. E posteriormente eu pude mas elaborar, quem fez a elaboração do Recitata fui eu, né? E eu ainda fiquei como coordenador do Recitata lá em Recife, pela Fundação do Muito bem. durante 4 anos. Mas quando eu vi também indícios de uma coisa meio clientelista e tal, né, eu abri a boca e aí eu fui retirado do Recitata, aquele concurso que eu elaborei, né? Inclusive, eu faço questão de guardar aqui o empenho que me pagaram para elaborar o Recitata, que eu elaborei o esboço do Recitata, o regulamento, e a gente levou para vocês, para os poetas todos, né, para nós todos, no auditóriozinho e tal, não sei o quê, para que o pessoal pudesse dar opiniões e tal. E posteriormente eu terminei sendo excluído. Limado. Porque chegou um tempo em que parecia, pelo menos para mim, parecia que os poetas que iam ganhar já eram sumariamente indicados, né? Não posso dizer escolhidos, mas assim, pelo menos havia uma indicação oficial e para mim isso daí é coisa que não se pode passar, principalmente por nós poetas, né? Os expulsos da República, né? Até hoje, cara, é tudo assim. Não é por isso que eu me afastei dessa figura aí, da parricida. Mas, sim, continua aí, velho. Valmir Ivan, posso passar um videozinho aí? Manda brasa. Claro. Vamos lá. Esse é o Leonardo, é o coordenador geral aí da Rádio TV. Maravilha, com paciência danada. Olha ele aí. Eita, cachaçinha. Eu tô na água aqui, Valmir. Quando nada mais resistir que valha, a pena de viver e a dor de amar, e quando nada mais interessar, nem o torpor do sono que se espalha, quando pelo desuso da navalha a barba livremente caminhar, e até Deus em silêncio se afastar, deixando-te sozinho na batalha, a arquitetar na sombra a despedida do mundo que te foi contraditório, lembra-te que afinal te resta a vida, com tudo de insolvente e provisório, e que ainda tens uma saída, entrar no acaso e amar o transitório. Carlos Pena, filho. Maravilha. Você é um recitador de primeira, mano. Sinceramente, a nossa época... Ótima ilustração aí. Não é?
Ele sai. Aham. Ele sai aí pela internet, é um danado esse cabo, rapaz. O Posso Leonardo. colocar Pra eu outro? nem lembrar que eu nem lembrar que tinha feito esse vídeo, velho. Olha, manda outro. O povo tá gostando aí. O Bacamarte ele vem como um momento de pujança das lavouras, na época maior das lavouras, que é a época junina, onde a gente tem o milho, onde a gente tem a fava, onde a gente tem o feijão. Então, assim, a brincadeira do Bacamarte, ela se originou nesse momento, utilizando a ferramenta que se tinha de obsoleta da época das guerras, das explosões, mas para comemorar justamente essa fartura da época junina, né? E a gente só sente no cromossomo da gente, de bacamarteiro, o que significa essa brincadeira quando a gente dá um tiro. São João TV Jornal. Tá vendo tudo? Pois é, esse é um lado aí o lado meu, né? E onde a poesia não chega, pelo menos o tiro de Bacamarte invade. O Wi-Fi do instante responde. Quero ver essa porra não responder. A Verônica Fonseca, viu? A Verônica é escritora. A Carla Nailândia não conheço. A Sara também. A Débora, eu vi o programa dela ainda agora. Muito boa, por sinal. Stalin Soares. Adão Alves. Tem um bocado de gente nova aí. Isso que massa. Maravilha. Boa noite a todos e todas. E aí, continue a história aí da poesia. Você lá no Cabo, com Celina. Depois você... Inclusive, eu lembro que o Cordel do Fogo Encantado se apresentou com a gente lá, não foi? Em 1997, o Cordel estava chegando por aqui do interior e a gente já teve um encontro Celina de Holanda de Poetas Recitadores com a participação do... Não sei se foi nesse com Celina ou se foi já no ano seguinte com Alberto da Cunha Melo. Foi com o Alberto. Foi com o Alberto, não foi? Foi. Pois é, a gente teve a participação do Cordel do Fogo Encantado, de Maciel Melo, do pessoal daqui também, da Zabumba do Meximba, que estava conversando, e vários poetas, né? Erickson Luna, Valmir Jordão, Toninho de Olinda, uma reca de poeta, Jorge Lopes. Tinha mais poetas do que gente. Chico, tinha a França, que era daqui do Cabo, né? França, que era daqui do Cabo. Miró. Pois é. Miró, exatamente. Foi uma confusão do caralho. Foi massa. Teve uma situação no quarto encontro de Celina de Holanda de Poetas Recitadores que dois gênios da cultura pernambucana se encontraram, né? Que foi Erickson Luna e Ariano Suassuna. Vixe, e Ariano estava chegando junto com Elias Gomes e tal, e aí Erickson Luna foi lá na direção dele, abraçou ele e deu um beijo em Ariano, né? Aí passou o encontro, a gente tinha aqueles coquetéis, aquelas cervejas no final e tal, e Erickson Luna chegou para Ariano e disse: Ariano, eu queria lhe agradecer por ter me permitido lhe beijar. O que é isso? Desapareceu aí, Valdir? Não, tá tudo tranquilo. Manda brasa. Apareceu um negócio aqui de instalar agora um software. Fique tranquilo, continue aí. É porque é o seguinte, deu uma travada, tá mais travado do que Fábio Assunção aí. Mas eu acho que mas eu acho que isso como é que se chama? A rede, né? Esse horário aí. Aí, melhorou. Você já está bem. Continue. Ah, beleza. Estou me vendo novamente. Então, Valmir. Então, no final do encontro, aí o Luna foi falar com a Ariana e disse: olha, eu queria lhe agradecer por ter me permitido lhe beijar. Aí a Ariana disse:
olha aí uma coisa. Você me beijou, mas eu não lhe permiti, não. Logo pra cima de Ariano. Ai, Pois é, rapaz. Aí a gente realizou 5 encontros Celina de Holanda de poetas recitadores. O último encontro que a gente fez, a gente homenageou Jorge Lopes em vida ainda, né? E depois a gente não conseguiu, agora na Paulo Gustavo, por exemplo, a gente não conseguiu aprovar esse encontro aqui no Cabo. Existe muita dificuldade aí das relações com a vida, com a política, né? E é isso. E o Recitata caminhou até o... Teve um bocado de Recitata aí, depois pararam de fazer, né? porque agora é só o dinheiro. Já comeram Tata, Hesse, todo mundo. Agora é só a grana. Estão só comendo dinheiro. Incrível, né? Coisa Pois do é. PSP. Mas aí, sim, bicho, fala dos teus livros, que são maravilhosos. Certo. Eu tenho uma participação muito maior em coletâneas e antologias que são feitas, né? Fiz pouquíssimos livros, isso é uma característica, eu acho, do povo trabalhador, essa coisa sazonal mesmo. Eu tive 6 filhos, como eu disse, né? Eu fui professor do estado, fui professor do município do Cabo, então o tempo de ócio era mínimo possível, né? As madrugadas você tinha que se acordar cedo no outro dia, então era uma luta, a vontade de ficar acordado e o medo de trabalhar com sono, né? Então eu só fiz 3 livros autorais, que foi o Anti-Horário, esse daqui, para que lado ele anda. Excelente. É um livro que eu gosto muito. Ele tem o prefácio de Alberto da Cunha Mello, ele tem a orelha, foi dos editores mesmo, mas o pós-fácio é de Erickson Luna. Certo. E é um pós-fácio lindíssimo, todos os dois, tanto o prefácio quanto o pós-fácio. Dos poetas. Depois eu fiz o... eu dizia à Luna, porra, bicho, o pós-fácio ficou melhor do que o livro. Depois eu fiz o Sortilégio Possível. Esse é um livro que eu passei 5 anos trabalhando. Ele é um livro bem cuidado mesmo, assim, não tem erro nenhum ortográfico. É um livro e que juntei também a minha pintura com a poesia, né? Então o livro ele vem ilustrado, não ilustrado pelas pinturas, porque na verdade eu utilizei a poesia para ilustrar a pintura. A pintura já existia e eu fiz poesias que falavam do sentido da vida que existia ali dentro daquela pintura, daquele motivo, né? Esse daqui vem com uma fortuna crítica fora do invejável, como você diz, né? A orelha foi de, como é o nome? Olímpio Bonaldo Neto, da Academia Pernambucana, que era um monstro, um folclorista fora do comum, poeta também, pintor também, né? Um acadêmico da Academia Brasiliense, que é o João Carlos Taveira, né? O Mário Hélio, que também é um grande crítico literário daqui, de Pernambuco. E é do Cabo também? E é do Cabo de Santo Agostinho, né? Aliás, o único livro que ele se dispôs aqui no Cabo a fazer um prefácio foi do meu, e o de Théo Silva, que foi um poeta que a gente revelou aqui, um poeta do começo do século XX, né? Então esse livro, Valmir, é um livro que eu gosto muito dele, sabe? Hoje em dia, ele dentro desse livro daqui tem vários poemas que foram selecionados em antologias nacionais, que ganharam prêmios aqui nacionais também, né? E ele é bem cuidado mesmo, né? Tanto que a apresentação dele eu fiz com um poema que se chama Três Metades, e aí eu falo da primeira parte do livro, da segunda e da terceira, como ele se desenrola, como é que eles se relacionam ali. Mandei para o Jabuti, mas passou batido, acho que nem leram, né? Oxi. Passaram para o cágado. E o último foi esse infantil, que é um menino que comia cores,
Isso porque é mais ou menos autobiográfico, porque eu pintava quando era menino, né? E eu passava muito tempo na sala de aula fazendo desenho e tal, e era muito divertido pelos professores e tal. E aí eu fiz essa história daqui e criei uma analogia entre a questão da criatividade, da imaginação e da falta de políticas públicas para a cultura, como acontece na minha cidade, no Cabo de Santo Agostinho, né? Então eu criei essa relação, onde eu começo com a cidade lá preta e branca, e depois esse menino começa a contagiar as coisas, e feito o menino do Dedo Verde, não sei se você lembra, o livro, o menino do Dedo Verde, tinha outro também que... Aquela coisa do... Como era o nome daquele pivete, onde ele tocava o dedo virava ouro? Ah, rapaz, eu tô ligado. Eita, e lembro um livro de Ziraldo também, né? Que é né? autobiográfico também. Aham. Assim, estão perguntando se os livros estão nas livrarias, como adquirir. Se tiver contato, pode passar aí sem problema, viu? E Olha, você pode também mandar foto e coisa, comentários sobre o seu livro para a gente, que a gente fica 24 horas aí no Rádio TV Repensar, viu? Sem problema. massa. Olha, eu sou um cara E suas pinturas muito também, feliz viu? assim, com a questão da venda dos meus livros, porque tanto o Menino que Comia Cores como o Sortilégio Possível, as edições foram de 5.000 cada um. E elas se esgotaram na bagaço, né? A parte que eu fiquei, ela tá aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver se bota pra... Não dá pra ver, né? Porque pra mexer nesse negócio é tudo ao contrário. Não mexa Mas não, aqui que senão vai cair. tem um monte de caixa aqui cheio de livro, porque se eu fosse fazer um livro sobre venda, eu ia fazer o pior vendedor do mundo. Então, passe o número do seu celular aí. Certo, tem o contato no Instagram, tem uma página no Instagram chamada Pinturas Ivan Marinho. As pessoas podem fazer contato comigo por ali, e o livro ele estava sendo vendido por R$52, eu vendo por 30, 35, estou vendendo eles agora, né? Então sai bem mais barato do que na editora, e eu acredito que vale a pena, né? É umas aventuras interessantes, né? Gilvan Lemos, por exemplo, ele pegou esse livrinho daqui, pequenininho, o Anti-Horário, e ele folheou, né? E ele viu que existia um desenho animado dentro do livro e tal, e ele não me conhecia, eu estava por lá ainda naquela livraria dos escritores de Tarcísio, que funcionava eu acho que, não sei se era naquele espaço lá de Manuel Bandeira, acho que era, passou um tempo ali, né? E aí ele elogiou muito o livro, ficou muito feliz em ver. Eu disse, porra, uma crítica feita de Gilvan Lemos é coisa para convencer. Eu já passei a olhar com outros olhos para essas produções aí, né? Porque Gilvan é o seguinte, Gilvan é o Gilvan que não lemos. É incrível, pô. O cara tem 25 romances, um dos maiores escritores que esse país já produziu, e ele não era badalado, né? Aí o engraçado... ele não era do beijamão também, né? Ele não tinha essa. Aqui tem a cultura do beijamão. A Cida queimou isso, o Raimundo era de uma Carreiro. Simplicidade, né, Valmir? Uma simplicidade que você não acreditava, cara, com um potencial daquele, com os prêmios que aquele cara teve, com essas coisas todas, e aquela pessoa que transitava, eu acho que o tesão dele era escrever mesmo, sabe? Era escrever. E aí ele realizava a coisa que ele queria. Né? E essa simplicidade foi coisa que eu vi com Celina. Eu estava conversando com a sobrinha neta de Celina, a Andréa Mota, e ela disse, uma vez ela chegou para Celina e disse, vó, por que é que eu leio a sua poesia e tenho dificuldade para entender? Eu leio a de Alberto da Cunha Melo, consigo entender com mais facilidade, e você disse que ele é um poeta maior e tal. Ela disse, porque o difícil, minha filha, é ser simples.
é conseguir dizer muita coisa sendo simples, né? É mais ou menos por Posso aí. mostrar o seu ateliê? Ó, manda Claro, brasa. claro, Leonardo. Mete bronca. Independência ou morte. Meu povo, deixai de ser meu. Esse poema ele traduz as minhas experiências estéticas, as minhas experiências com as artes plásticas, desde menino, quando com 5 anos eu estudei no Centro de Estudos e Pesquisas Aplicadas, e ali já eu convivia com a experiência coletiva da classe trabalhadora. Dos 40 anos de pintura e de escultura vividos por mim, se traz um traço dessa experiência do labor, do sacrifício, da falta de tempo, mas também do conviver com a diversidade, um mundo infinito, que são as expressões do povo trabalhador. Decantando a Mona Lisa, faz um quadro, entoa um rosto, sinfoniando só o gosto, traz a tela para os dedos, sonorizando os segredos, canta o gosto e o desgosto. Quando se pinta ou se canta, quando se escreve ou fala, quando se escuta ou cala, pode estar se pintando o mundo, emoldurando o ser, com as cores do bem viver, telas do bem amar. Pode estar se pintando o mundo, emoldurando o ser, com as cores do bem viver, telas do bem amar. Aí, todos convidados a aparecer no ateliê. Os que Só estão de liga. passagem pelo cabo, que possam agendar e fazer essa experiência junto conosco. Vai ser um grande prazer lhe receber. Todo cantador, seu pinho é seu cavalete, e do seu amigo velho Alto. Aí são as produções de edição do meu filho, né, o Gabriel Marinho, que é poeta também, e está estudando comunicação lá em Campina Grande. Mas desde pequeno que ele edita e que filma e que ele fez os cursos dentro da Sobac. É por isso que a Sobac tem tanta dificuldade de caminhar, porque os caras sabem que se deixarem a gente vai formar muita gente por aqui. Né? Rapaz, ó, tem um escritor aqui, Daniel Barros, ele falando: tive a honra de escrever a 4ª capa do Sortilégio Possível. Isso, exatamente. Marinei, do Cabo Tem Talento. Já esteve aqui na TV Repensar, já entrevistamos aqui o Daniel. Daniel, aguardamos o seu retorno, tá, Daniel? Aí, tá vendo? Show de bola, show de bola. Mas... Daniel, que, diga-se de passagem, é meu irmão, meu único irmão, o único parente que eu tenho vivo atualmente. Caramba, eu sabia, cara. E ele esteve aqui na Repensar, cara. Esteve aqui. Que massa. Mora em Brasília. Está morando em Brasília agora, né? Tá em Brasília. Posso botar um poema do Sortilégio? Claro. Manda brasa. Da cruz, a carne provada na essência, o cheiro, o sabor, o olhar, as falas como os sons e os toques, além de intenções e desejos, o mundo tão fácil à frente, com seus frutos o sol e o mar, castelos, tesouros e terras, e o cio a serviço do poder. Profundo é o olhar no deserto, na luz que cega de cortante, sem poder voltar quando sabe do tanto que já caminhou. E quando com as luzes se apaga, a fé se desfaz delirante, na vida que foge com o ar, cai do ninho o amor desprezado, mas na queda aprende a voar. Cabo é bom demais, meu irmão. Cabo é bom, velho. Esse é capoeirista mesmo.
Rochedo, Rochedo de Miranda. Rapaz, Pô, é satisfação. É uma alegria muito grande, Valmir, estar conversando com você aqui em público, né? Fazendo revelações que normalmente a gente só faz nas mesas de bar, mas estou com você aqui, parece que estou tomando uma. olha, Malungo entrou agora também, Verônica Fonseca, Daniel, né? Disse que está à disposição, viu, Léo? Daniel, eu não sabia que ele era. Teu irmão, cara, Daniel Barros, que massa. Escreve Massa. muito e pinta muito também. Ó, pronto. E por falar em pintura, eu queria que você falasse agora sobre o pintor, suas produções, prêmios, exposições. Manda brasa. Você é a estrela da noite. Certo. A pintura, apesar de me acompanhar há muito mais tempo do que todas as outras expressões, eu tenho uma quantidade grande de pintura que, por ser um mau vendedor também, tenho muita coisa guardada ainda, né? Também fiz pouquíssimas exposições. Para o tempo que me restava, pode-se até dizer que eu fiz muitas, né? Mas terminei guardando de todas as mostras, eu terminei guardando alguma marca daquelas épocas, né? Eu fiz uma revistazinha, não chega a ser um catálogo, porque ela é bem resumida, que se chama As Cores do Povo. E aí eu mostro essas fases que foram vividas, né? Com o nome das exposições. Esse é um quadro que é o Geografia Brincante, que mostra a cultura pernambucana toda. E teve uma parte, quando eu recomecei a pintar, depois do primeiro casamento, eu passei muitos anos, né? Passei quase 7 anos, é a conta do mentiroso, mas foi isso mesmo. Sem pintar, e voltei a pintar morando numa comunidade pobre daqui do Cabo de Santo Agostinho, quando eu vim trabalhar aqui. E eu voltei a pintar e pintando essas pessoas, que eram pessoas da comunidade, né? Daqui do Cabo. Aí comecei a fazer vários retratos, eu sempre tive essa proximidade da questão de retrato mesmo, né? E aí voltei à pintura nessa fase daqui. Depois eu fiz várias coisas na época do Mangue Beat, que foi... Eu me preocupava muito com o rumo da pintura, porque o pessoal estava fazendo aquele negócio de pintar gola de maracatu, de pintar preaca de caboclinho, e eu digo, o pessoal está pintando uma coisa que não expressa o que são essas manifestações, né? Então eu comecei a fazer as manifestações, aqui ainda está meio misturado, mas aqui se pode ver, ó, as manifestações do povo mesmo na rua, né? Daquela aglomeração, daquele se perder, daquele não se encontrar um indivíduo, mas o todo, né? Foi uma exposição que eu passei muito tempo expondo, que foi chamada de Povoadas. E depois, essa daqui, que virou a capa do CD de Maciel Melo, de um CD de Maciel Melo, que chama Tiro de Bacamar. É uma composição também que a letra é minha e a música é dele, né? E aí eu fiz uma amostra grande, e vários bacamarteiros viram, milhares de bacamarteiros viram essa amostra, que se chama Bacamarte em Pernambuco. E hoje eu estou pintando o Povoadas de novo, né? Esses quadros circulares que eu fiz. E agora com um elemento diferenciado, que é o do tempo. Porque como eu estou aposentado, eu agora posso brincar mais com as cores, com esse mundo sensorial que não se tem quando se é trabalhador, né? Isso aí é o cardio, Ivan. Quando o teu irmão esteve aqui na Repensar, em março do ano passado. Em março, ele estava candidato, né? Candidato a presidente do Simpol, lá em Brasília. Isso. Por sinal, eles estão dando passos grandíssimos agora, né? Junto com o governo Lula, da questão da
da simetria que deixou de existir com os salários da Polícia Federal. E ele está puxando essa guerra lá contra o sindicato, que é um sindicato pelego, como se diz, né? É verdade, é verdade. É uma categoria difícil, né, cara? É difícil. Nós fizemos 2 lives aqui fazendo campanha para o Simpol, né? Mas não deu certo, mas tudo bem. Vamos dar luta. Eu me lembro que a gente estava apoiando aqui não sei se lembra, um candidato antifascista, né, do Simpol, Áureo Cisneiro. Aí chegaram para mim e disseram: já vi que você acredita em Papai Noel, policial antifascista. O Ivan, e o curioso, Ivan, é que nós fizemos várias lives sobre policiais masculinos, né? Antifascistas. Aí as meninas reclamaram, né, cara? As meninas chegaram para mim. Vem cá, mas por que? E por que não as mulheres? Tivemos que fazer 2 lives, cara. Tinha mais de 20 policiais mulheres, né, cara? Femininas antifascistas. Foi muito legal. E estava ali do lado, na fotografia ali, estava também a vice dele, né? Isso, a vice. Isso. Maravilha, que coisa boa saber disso, rapaz. Estou em casa. Então tá massa. Eu queria saber mais uma poesia aí, mano. Manda brasa aí e fala sobre essa pintura, né? Que você expôs na Alep, você expôs em alguns locais, né? Interessante. Sim. Eu fui um dos premiados também do prêmio Bandep, Valor Pernambucano, o único prêmio que o Bandep criou, né? Eu recebi um telegrama na época, que não tinha celular, essas coisas, dizendo que eu tinha sido o vencedor, um dos vencedores. E eram 3 vencedores, né? Então eu já fui receber o prêmio como vencedor. Recebi o telegrama desse jeito. Quando eu cheguei lá, eu recebi das mãos de João Câmara uma menção honrosa, né? Quer dizer, depois os caras mexeram lá os pauzinhos e colocaram Daniel Santiago, o pessoal mais conhecido. Mas eu fiquei ali entre os vencedores com essa menção honrosa, que me deu R$1.000. Com esses R$1.000 eu coloquei o Morgadinho do Caos, que foi uma cachaçaria que eu tinha aqui no Cabo, e essa cachaçaria completou meus salários durante vários anos. Mas aí eu ganhei também um prêmio no Centro Mariápolis, que teve um festivalzinho uma época, quando eu era bem novo, e eu tinha pintado um quadro de Alexandre Hatz, que era um amigo da gente que morreu afogado, e esse quadro ele ficou em segundo lugar lá, perdeu para Everson, que era um pintor, Everson Calheiros, eu acho que lá de Alagoas, um cara que pintava muito, né? Muito bom aquele cara. Mas aprendi muito também com a figura que é próxima a essa realidade na época, que era Flávio Rufino, irmão de Diviol Rufino. Flávio, até hoje eu tenho contatos com ele, né? Eu considero um mestre, assim, porque muito é um cara que ele olha para o mundo, meu irmão, só pode ser só vendo cores, porque ele é um colorista formidável. Infelizmente não tem um sobrenome forte, feito Brenan e tal, para ser reconhecido, mas deveria ser em vida, viu? Agora, o foda é isso, né, cara? Por que o artista tem que ser conhecido pelo sobrenome? Ele tem que ser conhecido pela arte, porra. É isso que eu sou puto, cara. É o seguinte, porque, porra, quem era Portinari? Né? Quem era Portinari? Portinari foi o quê, pô? Ele não tinha nem estudo, cara. Nem estudo. Pois né? E aí? Pois é. Entendeu? Então, aí depois é Portinari, sim, mas isso depois de 50 anos de processo. Né? Aí o que eu falo, o que faz o artista não é o sobrenome, sabe? Eu sou meio puto com essa história, sabe? Porque você fala, veja só, pintores como você mesmo, eu vejo assim que é um estado que não trabalha, cara, seus artistas, que não trabalha. Você pinta e borda porque você é foda mesmo, você é como eu te falo, é um guerreiro, cara. O Bacamarte, né? Você trouxe a guerra do Paraguai para agora, né? Com o Bacamarte aí. E acho que é isso mesmo. Você vê, o Wi-Fi não queria pegar, tu tivesse que mostrar a boca do Bacamarte, o bicho no instante pegou aí.
Eu estava vendo aqui, Felícia tentando de um lado, tu com acertasse, pegasse o bacamarte, mirasse assim. Mas Aí, sim, ó. fale das suas coisas. Aí é O bacamarteiro prêmio de Ayrton de Vargas, Almeida. Essa parte daí do que Leonardo está colocando já foram prêmios ligados à Sociedade dos Bacamarteiros do Cabo, né? Que eu sou presidente, sou mestre do Folguedo aqui, né? E aí a gente, no primeiro ano do Museu do Bacamarte, do Museu Olímpico Bonaldo de Bacamarte, a gente recebeu uma menção honrosa no prêmio Ayrton de Almeida Carvalho, né? Mas mesmo assim a gente continua desvalorizado aqui dentro da cidade, né? Amanhã eu tenho uma audiência com o Ministério Público que trata dessa aparente perseguição que a gente sofre na cidade, né? E isso não é uma coisa que a gente reduza, que a gente restrinja a essa gestão agora atual, né? É uma coisa que vem de várias gestões, são mais de 20 anos de perseguição que a gente sofre sistemática e regular, né? Então, o Bacamarte, para mim, se tornou também um instrumento político, obrigatoriamente. Eu queria que fosse uma brincadeira, eu saí da capoeira na época porque eu tinha quebrado os ligamentos, e eu digo, não, tem que brincar de alguma coisa, porque, olhe, o cara viver nesse universo pernambucano e não ter um espaço de convivência forjado por algum tipo de manifestação cultural é muito difícil. Você termina entrando num processo de isolamento muito grande, porque existe a cultura do esquecimento mesmo aqui mesmo, né? Você está ali do lado, mas o cara faz questão de não lhe ver. Então, é isso. Você sabe, eu sou um exemplo disso, né? Em 2016, por não apoiar uma candidata aí, né? Por não apoiar, porque eu já tinha apoiado 2 vezes, ela não tinha sido eleita. Aí, por não apoiar, de 2016 para cá, eu fui cancelado, cara. Cancelado pela própria esquerda, pelo meu próprio partido. Pois é. É desse jeito. Eu não apoiei fulano de tal do PCdoB. Aí, meu irmão, não é assim? Entendeu? Aí eu não posso falar, porque senão seria antiético. Eu falar, velho, eu fui cancelado. Os caras me cancelaram, velho. Até as apresentações no Sesc, cara. O marido dela tirou. Meu Deus do céu. Entendeu? E aí, cara, como é que é isso? Que porra de ética é essa? Aí é por isso que eu digo, eu sou mesmo Mao Tse Tung, cara. Fuzilar esses filhos da puta. Fuzilar, velho. Tem que fuzilar, velho. Entendeu? E mijar na cova para não nascer de novo. Pra fuder. Mas aí, vamos a nós aqui. Eu queria que você falasse uma poesia sua bem forte aí, e depois vamos falar sobre Bacamarte. Agora é tiro no ar. O Leonardo colocou. Projeto de resolução aí, o título, né, honorífico para ele, inclusive cita você, né, Valmir? Cita você lá no projeto, tá o teu nome lá, Valmir Jordão. Eu não sabia não, pô. Eu sempre apareço... Depois eu te passo. Eu só pensei que era B.O. Pois é, rapaz. Eu tive a oportunidade, Leonardo, dessa coisa de poesia também, Valmir. Eu fui chamado para um projeto, eu e Malungo. Malungo deve estar aí ainda, vai lembrar disso aí. A gente foi para o Rio Grande do Norte, para Natal, para um projeto chamado Bendita Poesia. E a gente foi recitar poetas daqui de Pernambuco, né? Então a gente recitou de Manuel Bandeira, de Bento Teixeira, a Valmir Jordão, Erickson Luna, Chico Espinhara. Foi uma coisa comovente, sabe? Foi um negócio muito bonito que a gente pôde fazer isso. Mas aí eu não lembro do gancho que tu deixasse aí da pergunta. Aí, eu marquei o Valmir Jordão, marquei. Eu vi, valeu, obrigado. Eu vi agora. Bicho, essa Assembleia, isso é outra marmota também, depois a gente fala assim, isso é uma marmota mesmo. Mas assim, eu queria que você falasse assim, um poema desse seu bom mesmo, uma banana para o Estado, naquele estilo teu mesmo. Manda brasa. Desses mais antigos, né? Vamos ver se eu lembro aí. Mas se eu esquecer, a gente se vale daquela de Miró, que é maconha faz mal à memória e o resto eu esqueci, né? Então, vamos lá. Uma banana para o Estado que se chama 10ª Anarquista. Também fiz adolescente, né? Tem muita coisa ainda que agora eu já tenho um pensamento diferente. Mas vamos lá.
Ver se eu consigo lembrar. Eu tenho uma vida cheia do mundo de criação e por não ser bom de canção eu faço para que o povo leia e se achar bom que releia, que dessas faço um bocado e para fechar bem fechado, antes que o verso afroche, eu vou fechando essa estrofe com a banana pro Estado. Quero falar da escola, família e religião, que são os bichos papão e do Estado são bola, que ao nosso povo enrola e o deixa alienado, é preciso ter cuidado, mas antes que alguém acoste eu vou fechando essa estrofe com a banana pro Estado. Quando a gente é pequeno, ensina o beabá, que não é para alertar que os muitos é que tem menos e viva comer sereno, dando conta do recado, enquanto Câmara e Senado comendo o estrogonofe, eu vou fechando outra estrofe com a banana pro Estado. E falam padres pastores de miséria e de pobreza, mas o poder tá na riqueza que escondem nos bastidores, pois acumulam horrores, comendo dos seus pecados, esquece o pobre coitado, feito cachorro com bofe, por isso eu fecho outra estrofe, com a banana pro Estado. Professor de faculdade, nem sempre sabe falar, faz de pélvica escapular e diz que tempo é idade, recomenda sem maldade e acha bem indicado comer grama no cercado para que a mente não afofe, por isso eu fecho outra estrofe, com a banana pro Estado. Menina, aos 14 anos, revela o seu natural, dá vontade de trepar e a mãe diz que é engano, mas chega um dia o tirano com papo desenrolado de escola que tá colado, dizendo you I love, ainda vai fechando a estrofe com um pau duro pro Estado. A bichinha inocente vai dando que pé da conta quando vê já está pronta com enjoo persistente, vai pra mãe toda contente. Mamãe, tô de buchinchado, mas leva logo um puxado na orelha que retroce, por isso ela fecha a estrofe com a banana pro Estado. Vou parando minha loa, antes vou me apresentar, sou Ivan e venho de lá das bandas das Alagoas, onde cachorro avoa, anarquista amargurado, de injustiças cansado, que por valores ainda sofre, mas mesmo assim fecha essa estrofe com a banana pro Estado. Foi a metade, mas foi alguma coisa. Não foi a banana toda não, viu, Valmir? É o seguinte, ele foi legal, ele tirou a casca. Orlando Balbino aí, ó, falando de você, Crescêncio Pinheiro, Orlando Balbino, Celina, like, Fabiana Cunha, Luiz Fernandes, Orlando Balbino de novo, e assim, Célia Melry, Ciências Humanas, Verônica, é muita gente. Muito obrigado por vocês estarem assistindo a gente. Resistente aí, vamos resistir. E aí, bicho, eu queria que você falasse um pouco sobre o teu ingresso na história do Bacamarte, os prêmios, você é mestre, você é patrimônio vivo do Estado. Fale dessas coisas aí. Certo. Como eu lhe disse, teve essa coisa da minha vida na capoeira durante muito tempo, e essa saída por conta de questão de fragilidade mesmo, né? Eu tenho os ligamentos, já tive que... Quebrei tendão daqui de braço, já tive que colocar parafuso por aqui, e os ligamentos da perna foram embora quase tudo. Então, fiquei naquele ócio lá da convivência social e tal, restrito à questão da cachaça, porque eu tinha essa coisa da cachaçaria, E aí os bacamarteiros, quando terminavam as ações no Cabo, eu já tinha sido diretor de cultura daqui da cidade, e a gente teve um investimento muito forte nessa área de cultura popular. Na época que eu era diretor de cultura aqui, Ariano era secretário de cultura do Estado, e aí facilitou algumas coisas no sentido de investimentos mesmo aqui, né? Inclusive de incentivar a gestão a investir nessa área. Então a gente fez o primeiro e o Encontro Pernambucano de Coco de Roda, que hoje em dia está na iniciativa privada, porque foi dado pela prefeitura, uma coisa que foi criada por mim, né, enquanto gestor, e hoje em dia está na iniciativa privada, já não cumpre mais a função que a gente tinha planejado daquela época, né? E uma coisa que chamou muita atenção, que a Universidade Federal, inclusive, eu não lembro do nome dele, Carlos... É um estudioso de música, ele vinha para cá e estava interessado em pesquisar essa questão do coco no Cabo, porque era um fenômeno. A Selma do Coco, quando veio para esse encontro novo da primeira vez, que ela viu aquele povo se manifestando de uma forma ordenada, de uma forma que mostrava uma tradição fortíssima, porque era muito sincronizado,
Eu, quando cheguei perto dela, ela estava com o queixo arriado mesmo. Só faltou babar, olhando a manifestação do coco aqui no Cabo. E a gente criou esse encontro, e ao mesmo tempo a gente investiu muito nessa questão do bacamarte. A gente foi na fábrica de pólvora Elefante, a gente fez um convênio com a fábrica para poder ceder material para os bacamarteiros. E eles, quando eu já não estava mais, já tinha sido exonerado, eles iam para a minha cachaçaria no final das festas e me davam um bacamarte para dar tiro e ficavam me chamando para brincar ali e tal, naquela fusaca lá, né? E teve um dia que o presidente do grupo, ele chegou com um bacamarte chamado Burro Preto. Era burro mesmo, porque o bicho dava uns coices que eu fui a primeira vez que eu fui me apresentar foi na festa da lavadeira. E a gente fez a abertura da festa chovendo, porque todo dia 1º de maio chovia. Uhum. E o primeiro tiro que eu dei com o Burro Preto, ele deu um coice que afundou-se dentro da lama, para tirar foi um sacrifício, né? E isso aí entrou um governo que passou por aqui, passou um bom tempo, né, tá para voltar agora, entrou e a cultura começou a decair, né? E eu já fazia parte da brincadeira do bacamarte, com 4 anos como soldado do bacamarte, e os meus irmãos bacamarteiros me pediram para que eu pudesse representar o grupo, né? E me deram essa missão, essa titularidade e essa missão, né, de mestre, né? E aí a briga foi grande, né? A gente já começou as ações fazendo um desfile pelo meio da rua, carregando uma cruz enorme para crucificar os bacamarteiros na frente da prefeitura, no dia de feira, dia de sábado, né? No outro dia, o secretário, que era um cara do Recife, aí de Recife, eu nem conhecia nem nada, né? No outro dia, no domingo, o cara ligou para mim e disse: rapaz, não precisava disso. Eu disse: precisava de quê para um secretário de cultura que eu nem conheço estar ligando para mim no dia de domingo? Funcionou aí, bem. Funcionou. Aí a gente voltou para a programação, mas aí entra outra gestão, tira a gente da programação. Aí, esse ano, para você ter ideia, a gente só se apresentou uma vez no Cabo. Um patrimônio vivo, o único patrimônio vivo do estado de Pernambuco, na cidade, só se apresentou uma vez, e que foi com recursos da Fundarp, que a gente tinha 6 apresentações pela Fundarp, e Pojuca, cidade vizinha, pediu 3, e a nossa cidade pediu 1, para uma ação de cultura popular, que é a festa de Santo Antônio dos Montes. Então, mas a gente desenvolveu muito, até pela cultura que a gente tinha herdado, que foi legada pelo Zé da Banha, que era um torneiro mecânico, e que foi o primeiro mestre da Sociedade dos Bacamarteiros do Cabo, né? Antes era Grupo de Bacamarteiros do Cabo, que era o seu Baixa, um caminhoneiro de Pesqueira, que a gente enterrou ele lá em Pesqueira, ele com 93 anos, completamente surdo já, né? De tanto e outro foi o Zé da Banha, que era um torneiro mecânico, que vendia banha de porco, que era a margarina daquela época, logo quando ele chegou aqui, no Cabo, né? E depois ele foi trabalhar na destilaria, Getúlio Vargas, como torneiro. E depois ele abriu a própria oficina dele de torneiro. Mas esse cara era um cara iluminado, Valdir. Um cara que, você tem ideia, o bacamarte era aquela coisa eminentemente rural. O primeiro grupo de bacamarteiros operários nasceu no Cabo de Santo Agostinho, com esse caminhoneiro e esse torneiro mecânico. E aí ele começou a criar os bacamartes com bomba reforçada, que o tiro era muito maior e que não tinha perigo de explodir e arrancar os dedos das pessoas, como acontecia e acontece ainda em alguns lugares, né? E ele criou uma escolinha para filhos de bacamarteiros. Ele criou o primeiro batalhão de bacamarteiras, primeiro batalhão de mulheres, porque antes, no interior, só entrava mulher quando o bacamarteiro morria e não tinha filho homem. Aí, para não parar o bacamarte de atirar, as mulheres entravam para atirar, né? E no Cabo não, eles formaram um batalhão das filhas dele mesmo, coisa linda. Tem uma fotografia aqui que é uma riqueza que a gente herdou, né? Eles criaram o primeiro grupo de primeiro socorro, primeiro regimento interno, primeiro estatuto e personalidade jurídica, né? Eles criaram, a gente se tornou personalidade jurídica em 1966, dia 1º de maio de 1966, né?
Depois disso, só 9 anos, 8 anos depois, foi que Palmares criou em cartório a sociedade de lá. Mas passou esses anos todos, começando por a gente, e que o Zé da Banha, de certa forma, junto com o Olímpio Bonaldo Neto, foi quem provocou o legislativo e o executivo para que se criasse uma regulamentação e que a gente pudesse ter uma cobertura legal, né? Então é isso. Certo. E esse encontro Zé da Banha, como é que é isso? O encontro Zé da Banha é uma extensão do Museu Olímpio Bonaldi, sendo que ele se tornou uma extensão, mas ele é anterior ao museu, né, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de registros. A gente terminou o inventário agora do Bacamarte em Pernambuco pelo Funcultura. Eu participei como pesquisador e também como informante, né, de quem está de dentro do folguedo. E a gente tem pouquíssimos registros assim, históricos da brincadeira do Bacamarte, que é Sesc centenária, né? Já está com quase 150 anos. E aí a gente, quando eu vi a pesquisa de Olímpio Bonaldi, que ele fez em 1965, quando eu nasci, né? Ele fez a pesquisa Os Bacamarteiros. E essa pesquisa depois ele transformou no livro Bacamarte, Pólvora e Povo, que é um clássico desse tipo de literatura aqui em Pernambuco e no Brasil, atualmente, né? Ele já está na 4ª edição. Eu tive a honra de prefaciar essa 4ª edição pela Companhia Editora de Pernambuco. E então, junto do Olímpio Bonaldi, o Zé da Banha se juntou para criar esse guarda-chuva legal, né? E o Encontro Zé da Banha é uma homenagem que eu faço para esse mestre. É o mínimo que eu podia fazer. Quando eu conversei com a família dele, que eu falei da importância que ele tinha, que saiu numa página inteira do Diário de Pernambuco uma matéria sobre o Na Pisada do Bacamarte, que foi 4 anos que eu fiz o Encontro de Bacamarteiro pela Fundação de Cultura da cidade do Recife. O Diário de Pernambuco colocou quem era aquela figura, a importância que tinha e tal. A família disse: rapaz, a gente conviveu a vida inteira, os filhos, mas a gente não sabia que ele tinha essa importância toda, né? Porque a cultura é uma coisa tão secundarizada, né, Valmir? Que a gente faz do lado das pessoas e as pessoas não veem a importância que tem aquilo dali. Acha que aquilo é tudo besteira da gente. E que não tem valor, porque, olha... Oi, Leonardo. Oi? Pode jogar. Dia 1º de maio, na Vila de Nazaré, a Sobac festejou com tiro, folia e fé 9º Encontro Zé da Banha e realiza a façanha começando no café. Depois visita o Museu do Povo Bacamarteiro para contar a história do trabalhador guerreiro que voltou do Paraguai trazendo um tiro de paz para brincar no terreiro. Ave Maria! Ave Maria! Seguiu-se com a procissão dos 3 santos joaninos, Santo Antônio e São Pedro, e também São João Menino, missa dos bacamarteiros, onde irmãos verdadeiros rezam pelo bom destino. A gente saúda a todos como irmãos, como essa grande fraternidade que caracteriza o nosso folguedo. Foi Manuel e Rogério, padres homenageados. Rogério, quem celebrou, pense num padre arretado, cantando Ave Maria, sertaneja com alegria, com o povo abençoado. Foi no Marco de Pinzon
de frente para o oceano que o Bacamarte roncou para os 58 anos desse batalhão cabense, e é para o poder nonsense sentir o calor dos canos. Tá bom. Depois foi muita comida, bebida e pó e vinho fartura. O forró deu na canela pra festejar a cultura. Com que cavalo marinho, Marechal Ivan Marinho, endurecer com criatura. Todos os sobaquianos, sobaquianas também, agradecem aos batalhões, todos que queremos bem, pela presença na festa, pois o festejo só presta quando os amigos vêm. Muito bem, cara. Aí, bonito. Bonito demais. Essa rabeca que estava tocando aí é de Jefferson Leite, o mestre rabequeiro, que é mestre de Ranier Venâncio. Ranier esteve com a gente na festa dando uma canja aí junto com a gente. Ele, Alan Salles, vários amigos, né? Músicos aí que contribuíram aí nas parcerias. Ah, Célia, esse lugar é sim, é lá em Nazaré, onde ele morou um tempo lá, o Ivan, esse lugar bonito que você fala aí. E quando você via Pernambuco, que ela mora em Goiás, quando você vinha a Pernambuco, a gente leva você lá, minha querida, tá bom? E você fica aqui na nossa casa. Você é uma pessoa muito querida. Célia Maria, ela é professora lá em Goiânia. E é gente boa. É a diretora também da Rádio TV Repensar. Ela, a Regina, que é lá de São Paulo. Né? A Verônica é outra figura também, gente boa. E é isso. Quando você via Pernambuco, Célia, você vai conhecer lá o Cabo de Santo Agostinho. Esse é um dos lugares onde o nosso irmão aí morou, Ivan Marinho. Nossa. Isso. Ivan, é o seguinte, aqui, ó. Só para lembrar, tá? Só para lembrar, vai estar tudo gravado, né? Tanto no YouTube, no Facebook. Vocês podem assistir novamente, tá? Mas deixe seu like e o comentário. Valeu. E compartilhe sem moderação. Aqui eu botei o chapéu, não estou colocando por causa mas tá aqui o chapéu, não. Símbolo da nossa cultura, né? Massa. Símbolo maior. Esse daqui, o artesão que fez ele foi o mesmo que fez o do Luiz Gonzaga. Posso mandar um recado seu aí? Vamos lá? Manda brasa. Claro. Professor Ivan Marinho, gestor de um patrimônio vivo do Estado, notório saber pela Universidade de Pernambuco em cultura popular e cidadão honorífico do Estado de Pernambuco. E quero aqui comungar a minha alegria em ter sabido da pré-candidatura do professor Paulo Rubens Santiago para o governo do Estado de Pernambuco. Com certeza será, no futuro, a candidatura mais qualificada pelo conhecimento, pela trajetória e pela idoneidade desse cidadão que eu conheço desde que foi meu professor na UFPE. Então, fica aqui declarado o nosso apoio forte e decidido por esta pré-candidatura do PSOL para o governo do Estado de Pernambuco. Massa. Ivan, é o seguinte, a Felícia também aqui está dizendo, ó, vem no dia 1º de maio de 2015 que você participa do nosso 10º encontro Zé da Banha de Bacamarte. A Felícia é a esposa de Ivan e é uma guerreira também aí do Bacamarte e da cultura, professora também, e uma guerreirona. Parabéns. Não, parabéns, mas 2015 não, né? 2015 não, né? Ela colocou 2025. 2025. Ato falho. Bom, e aí... A Felícia é mestra, né? A Felícia recebeu a patente de capitã, né? Das poucas capitães que existem do Bacamarte, atira muito e é quem faz a gestão, a parte administrativa do
do patrimônio vivo e do ponto de cultura, né? É quem vê toda essa parte técnica dos editais, né? O Felício é bom na roda. Massa, massa. Ó, eu queria que você falasse também, porque você já falou do patrimônio vivo, né? Que você é da Via Sobac. Parabéns, meu irmão. Você merece. E você, Felício, você merece tudo, cara. Você é um guerreiro mesmo. E você não faz de conta, você é um cara de fazer as coisas. E isso aí é válido, sabe? Que você tem, assim, acesso às coisas. E torço muito para que tudo dê certo. Eu queria que você falasse sobre a oficina de tiros que vocês fizeram para os atores do filme Bacurau, de Kleber Mendonça. Filho, né? Certo. Pô, foi uma experiência fenomenal, até porque esse universo... Tem duas coisas que eu não consegui me envolver na minha vida, que foi a música, a dança, são até três, mas o teatro e a dança, que são artes cênicas, eu também nunca consegui me revelar dessas coisas, né? E eu estava lá em Parelhas, onde foi filmado o Bacurau, para dar uma oficina de tiro para os atores. Eu não sabia nem para onde ia Bacamarte, não sabia nem o que existia esse tipo de coisa, nem nada, né? O pessoal de São Paulo. E eu estava numa escola onde eles estavam hospedados. Aí, de repente, eu estou conversando com aquele ator que deu o tiro, o negão lá de São Paulo, eu não lembro o nome dele. E chega uma doida do lado, maguinha, eu digo, pô, sou um atrativo de doido da porra. E mulher me adora, doido me adora. Me vê na rua, os caras correm para perto de mim. É como se fosse um imã. Aí chega uma doida maguinha e fazia assim, abria a boca e colocava como se fosse colocar um negócio dentro da boca e chegando perto da gente e tal. Aí eu vi que o ator estava rindo, eu disse, não, deve ser amiga dele, né? E ali ficou aquela conversa e tal. Acho que depois o espírito das figuras é tão cênico, cara, que você se perde naquela mágica lá, sabe, dos camaradas. Aí depois de uns 5 minutos de conversa e tal, foi que eu vi que era a Sônia Braga, que estava conversando com a gente. E eu acho que eu conheci pelas pernas, porque eu olhei e ainda continua bonita. Já vi essas pernas. Ô, Gabriela! Eu vi tuas canelas. Pois é, rapaz. Então a gente fez várias viagens e o tratamento do Kleber Mendonça realmente é um exemplo, né, para o cinema, porque os caras tratam com profissionalismo, eles receberam a gente bem, fecharam o contrato, faziam os pagamentos direito, mandava transporte para buscar e para levar, né? Então uma coisa realmente muito profissional e muito participativa, né? Ele quis mostrar aquilo dali, inclusive quando sai meu nome lá nos créditos lá do filme, não era só o meu, eram de várias pessoas que participaram ali como figurantes, como tudo, porque eles fazem questão de mostrar como existe essa geração de renda, essa participação, essa pluralidade de participação, né? E a experiência foi muito boa nesse sentido, né? Toda a discussão também teórica que houve em torno de como seria o tiro, se o tiro seria uma arma como se fosse uma arma normal ou seria um tiro como se fosse de Bacamarte, né? Existia o cuidado da gente pelo lado de cá para que não passasse aquela imagem de que o nosso tiro, que é um tiro festivo, se transformasse num tiro de violência e tal, mas como o roteiro, o enredo do filme, ele colocava que aquilo ali era a defesa do povo trabalhador, né? Então se justificou o tiro de Bacamarte do jeito que a gente atira mesmo, e foi a cena mais chocante do filme, porque, inclusive, a gente veio com o cara de efeitos especiais do filme, que era um francês, veio de Paris para fazer os efeitos especiais, né? E realmente é uma cena fora do comum. Isso daí, para a gente, foi muito importante, Valmir, porque mostra que, olha, na casa da gente, né, no Cabo de Santo Agostinho, a gente não participa dos festejos juninos, né? E vem um cara como o Kleber buscar a gente aqui para que a gente faça
essa assessoria. E a coisa rendeu ainda mais, porque o Museu do Bacurau, aquelas fotografias que tem dentro do museu, são as fotografias do Museu Olímpico Bonaldo de Bacamarte, aqui no Cabo de Santo Agostinho, né? Que massa. Pois é. Mas ainda hoje os cabas querem fechar os olhos por aqui, mas a gente vai-se embora, né? Para aqueles que andam por aí atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Pois é, rapaz. É isso aí. Meu compadre, é o seguinte, a gente já está aqui com 1h20 de entrevista, que ótimo. Parabéns, velho. Você é um ótimo entrevistado, porque você não cansa. E as pessoas, arretado, porque é muita vivência, muita experiência, né, cara? E você é massa. Eu não sou jornalista, né? Muito pelo contrário. Eu sou apenas um analfabeto metido a poeta. E é o seguinte, eu queria te perguntar mais uma coisa. É o seguinte, o que foi que você achou do programa, assim, as tuas considerações, e queria que você fechasse com um poema seu, viu? Eu posso fazer uma abertura aqui, que é um poema que eu já recito há muito tempo, e que diz assim: Coca para os ricos, cola para os pobres. Coca-Cola é isso aí. Valmir Jordão. Justiça total. Obrigado. Fenomenal. É porque eu não deixei Valmir falar, porque Valmir é aquele cara que, como o Erickson Luna, o cara da espirituosidade, né? Ele pega umas coisas aqui, ele já junta e já sai com uma coisa fora do comum. Muito. Mas a gente, um dia eu faço a entrevista com você, aí a gente tem a oportunidade de Posso botar outro videozinho aí? Outro videozinho rapidinho? Manda brasa. Em relação à preservação da memória, o Leonardo está adorando. Com relação à cobertura legal. Mas chegou até os nossos dias e é uma das referências que existe no São João do Caruaru. Quando você fala em Caruaru, você pode falar em uma mais só do Caruaru. E sou eu conversando com o general Ivan Neiva, representante da Diretoria de Fiscalização do Produto Controlado no Comando Geral das Forças Armadas. Não tem mal que não seja para um bem, né? Mas houve a prisão de um armeiro na época da elaboração do Estatuto do Desarmamento e das mudanças no SINARME. E, por coincidência, quando ele foi preso, o pessoal ficou muito chocado, porque era um matuto de Belém Maria. Eu estou falando da prisão do armeiro que a gente teve, do artesão, né? A Sociedade de Bacamarteiros do Cabo tem desempenhado um papel muito importante para o desenvolvimento da atividade do Bacamarte, não somente aqui no estado de Pernambuco, bem como em todo o Brasil. Essa importância ela fica muito caracterizada na orientação que é prestada às demais agremiações de bacamarteiros do estado de Pernambuco para a obtenção da regularização junto aos serviços de fiscalização de produtos controlados do Exército Brasileiro. Eu destaco também a contribuição prestada durante a elaboração de uma instrução técnico-administrativa que regulará a atividade do Bacamarte junto à Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército. Sem o trabalho da Sociedade de Bacamarteiros do Cabo, essa instrução técnico-administrativa ela não teria condições de ficar pronta e de oferecer mais segurança para todos aqueles que participam da brincadeira do Bacamarte. Fico muito feliz em ver isso aí, muito orgulhoso de poder, como brasileiro, ver uma manifestação dessa. E contem com certeza com o apoio nosso no sentido de apoiá-los, de apoiar o seu trabalho. Então, parabéns pelo seu trabalho. O meu reconhecimento. Eu sou o Coronel Nogueira, chefe de gabinete de ministro do Superior Tribunal de Justiça, e gostaria de dar meu depoimento sobre o professor, artista plástico e poeta Ivan Marinho, presidente da Federação de Bacamarteiros de Pernambuco. Conheci Ivan Marinho há cerca de 12 anos e, nesse período, pude testemunhar pessoalmente a luta e a determinação de Ivan Marinho na defesa e preservação dessa manifestação cultural genuinamente nordestina que é a cultura do Bacamarte. Posso dizer com certeza que sem a atuação
de Ivan Marinho, essa cultura não estaria tão bem preservada como hoje está, pois Ivan Marinho sempre esteve à frente dos grupos de Bacamarte, tanto nas apresentações folclóricas, principalmente no período junino, como junto aos órgãos públicos, federais, estaduais e municipais, na defesa dos interesses desses grupos. Parabéns, Ivan. Me chamo Natália de Oliveira, eu sou aluna do curso de História pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e conheci a figura simples e cativante do Ivan Marinho durante um curso de métrica no ensino médio para uma arte local, para ter me despertado o amor pela cultura regional, sabe? Pelo que é nosso, por representar tanto aquilo que é pernambucano, aquilo que é cabense, aquilo que é local, aquela pessoa que você encontra na rua e que pode mudar a sua vida, que ao mesmo tempo é simples e acessível, mas tem um conhecimento gigantesco. Então, se você sentar e for conversar com ele ou falar sobre poesia ou qualquer outro assunto, você vai ser preenchido por um conteúdo cultural muito grande. E isso é o diferencial de Ivan. E eu não acho que exista outra pessoa que possa representar melhor, né? Que possa ter essa função de ser um patrimônio vivo da nossa cultura, porque ele transita entre os ambientes, ele não está estático no lugar das elites e declamando as suas poesias, escrevendo e publicando um livro. Ele entra no povo e exala a cultura, na forma de vestir, na forma de falar, na forma de declamar e na forma de produzir ali na hora uma rima, um texto, na forma que ele se expressa. Então eu acho que é isso. Muito obrigada, Ivan, por você ter influenciado positivamente a minha construção cultural. E eu tenho certeza que muitas outras pessoas estarão te agradecendo futuramente, assim como eu. É isso. Massa. Boa noite, meu nome é Lenilson Ferreira da Silva, eu sou artesão de Bacamarte e essa tradição vem do meu avô. E hoje eu estou trabalhando através de Ivan Marinho, que um certo tempo aí eu fui preso e Ivan Marinho e o Coronel Nogueira conseguiu me soltar, que eu era inocente. E se não fosse Ivan Marinho, essa tradição já tinha se acabado, que é uma tradição de mais de 100 anos. E o Coronel Nogueira, foi ele que deu muita força também. E Ivan Marinho, ele é um camarada que corre muito atrás das coisas dos bacamateiros. Sem ele, a gente não somos nada. Muito obrigado, Ivan Marinho. Estamos aqui no povoado Plantas, no município de Santo Amaro, Sergipe. E vamos fazer uma salva de tiro agora para Ivan Marinho, no Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Essa homenagem, amigo, vai para vocês e todos os bacamarteiros pernambucanos. Vamos lá. Vamos. Chega, Titi. Vai, Tatu. Chama. Ó, Tatu, você que é o chefe. Tatu, pra lá, pra sair de frente. Estranhão, viu? Vai de costa. Ah, Tatu! Vai! Chama! Você é o último. Não, você é o último. Você ia falar alguma coisa aí. Fala o outro, depois.
Vai lá, Tom. Tudo tá bom. Tá bom demais. Sergipano. Saca. Coice de burro! Aqui vai um abraço do Treme Terra a todos os bacamarteiros pernambucanos. Pode falar. Eu, Bento Martins, presidente da Associação dos Bacamarteiros de Caruaru e região, quero deixar registrado a importância do amigo Ivan Marinho, que tanto luta com a cultura do bacamarte em Caruaru. Por isso que eu indico ele a receber o título de Patrimônio Vivo do Estado. Falar de Ivan Marinho para mim é uma honra e um prazer. Ivan é um multiartista que tem uma visão cultural coerente e uma atitude política libertária, proativa e participativa. Dá a Ivan o título de Cultura Viva em Pernambuco, a terra que ele adotou como sua, antes de tudo um ato de justiça por toda a obra que este homem vem fazendo entre nós, como poeta, como compositor, como artista plástico, como educador, como cidadão político que fez uma opção pela maioria do nosso povo, pela educação, pela inclusão social, pela justiça, pelo humanismo em alto grau. Estive com ele em vários momentos de palco, momentos dele como educador, eu também como arte educador, e tenho a honra de ser amigo desse cidadão e de me juntar a este grupo de pessoas que pleiteiam que nosso amigo, que nosso companheiro, que nosso grande aliado nesta luta diuturna pela nossa afirmação de identidade cultural e pelo resgate da nossa dívida social, da qual o Ivan é um ator profundamente comprometido e ativo. Alan Salles, músico, compositor, poeta, cordelista, natural do Crato, radicado em Recife desde 1969. É isso aí. Professor do Departamento de Letras da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Estou aqui para dar esse depoimento endossando a candidatura do amigo Ivan Marinho como patrimônio vivo da cultura de Pernambuco. Conheço o trabalho de Ivan há mais de 20 anos como professor, como artista plástico, como escritor, poeta premiado, como líder cultural à frente do grupo de bacamarteiros do Cabo, por toda essa trajetória significativa de luta, de trabalho dedicado em prol da cultura pernambucana, considero justíssima a candidatura de Ivan. Bom dia, pessoal. Eu sou o Dr. João Sávio, presidente da Academia Cabeça de Letras, e gostaria também, em breves palavras, de tecer alguns comentários acerca do nosso multiartista Ivan Marinho. Ivan Marinho é membro da Academia Cabeça de Letras, né? E a gente tem inúmeros episódios onde ele se sobressai na cultura. Mas aulas de metrificação. Ele tinha esse dom de passar às gerações mais novas todo o processo de metrificação. Então, várias escolas receberam a presença do Ivan Marinho, que fazia essas aulas com o intuito único e exclusivo de passar adiante o seu conhecimento, a sua arte. Há certas escolas como Mário de Andrade, o Cláudio Gueiros, a própria escola Luísa Guerra e José Rodrigues, tiveram todo esse processo de ensinamento, de metrificação, de poesia elaborada pelo Ivan Marinho, que também, já pela academia, ele fez palestras sobre a geração marginal, inclusive em faculdades e universidades.
pesquisa e divulgação da escritora Celina de Holanda. Diga-se de passagem, Celina de Holanda é a nossa patronese na ACL. E Ivan Marinho é quem melhor detém todo o acervo de historicidade de Celina de Holanda. Tá certo? E foi uma revelação. E eu gostaria de complementar que o multiartista Ivan Marinho tem representado, em termos culturais, o nosso Estado. Alguns falam que o destaque é na área do bacamarte, né? Visto que o bacamarte no Estado de Pernambuco é representado basicamente por Ivan Marinho, que vem à frente desse grupamento de bacamarteiro. Ele é o nosso comandante bacamarteiro, o Ivan Marinho, vem desenvolvendo um trabalho ímpar no sentido de dar continuidade a esse folguedo que nunca vai morrer enquanto Ivan Marinho estiver adiante e, lógico, preparação de outros que virão adiante para dar continuidade a esse trabalho. Parabéns, Ivan Marinho. Ivan Marinho, por mexer com a nossa cultura, com a nossa arte e com a nossa educação, você é uma pessoa especial. Você é patrimônio vivo cultural de nossa cidade. Meu nome é Domingos Sávio, sou educador musical, estou presidente da Sociedade Filarmônica 15 de Novembro Cabense e conheço o professor e multiartista Ivan Marinho há pelo menos 2 décadas. Inicialmente, como gestor público na cidade do Cabo de Santo Agostinho, ficou muito claro o compromisso de Ivan com o respeito e a valorização dos mestres de cultura popular, assim como as brincadeiras de cultura popular do município. Também nesse período, a construção de ferramentas para fortalecimento das políticas de cultura. Como artista, é muito claro o compromisso que Ivan tem com a qualidade daquilo que faz. A gente observa isso na pintura e observa isso também na produção literária. Ivan hoje é membro da Academia Cabense de Letras do município. Nos últimos anos, a dedicação de Ivan à Sociedade dos Bacamarteiros do Cabo, que é uma entidade que passou por um período de fragilidade e quase fica no anonimato, né? Mas aí, graças a esse trabalho de organização, hoje a SOBAC está em evidência, se tornou ponto de cultura. Quer dizer, hoje o bacamarte é visto com outros olhos na cidade do Cabo de Santo Agostinho e também no estado de Pernambuco, graças à ação de Ivan Marinho, também junto à Federação Pernambucana de Bacamarte. Por essa razão, eu estou aqui depondo, né, em favor de Ivan Marinho como patrimônio vivo do estado de Pernambuco. Certamente a consecução desse prêmio vai fortalecer ainda mais a ação de Ivan Marinho, a ação social, tanto em nível do município quanto em nível regional, em função da cultura de Pernambuco, sobretudo da cultura popular. Parabéns, Ivan Marinho. Bem, aí prossegue, né? Eu vou ficar mais 1 hora aí. O Ivan, né? Tem um monte, né? Eu posso botar mais 20 minutos? Posso? Manda brasa aí, você que sabe. Olha, ele é estrela da noite e você é o dono da Rádio TV. Então vamos lá, continua. Manda brasa. Sou Lisete Vargas, tenho orgulho de fazer parte da Associação dos Bacamarteiros do Cabo de Santo Agostinho. Nosso comandante, mestre e amigo é Ivan Marinho. Ele é o presidente da Federação de Bacamarteiros do Estado de Pernambuco. Envolvido sempre com o movimento da cultura pernambucana, é artista plástico, professor, poeta, recitador, escritor e principalmente bacamarteiro. Nossos encontros na SOBAC, coordenados por ele, são sempre repletos de novos aprendizados, alegria e interação.
Admiro muito pela luta na defesa da preservação da cultura do Bacamarte. Ele batalha muito para que esse folguedo seja preservado e transmitido para as novas gerações. Parabéns, Ivan, verdadeiro ícone da cultura pernambucana. Por seus méritos, é merecedor do título Patrimônio Vivo. Olá, meu nome é Lamonier Francisco, estudante do curso de farmácia da Uninasal Piedade e membro participante e atuante da Sociedade dos Bacamarteiros do Cabo. Venho aqui falar e homenagear meu amigo Ivan Marinho, aonde eu conheci no curso de metrificação poética pelo Colégio Mário de Andrade, aonde eu terminei meu ensino médio. De onde também, depois do curso, ele me mostrou o que seria o Bacamarte e o Bacamarte de Pernambuco, aonde me levou para conhecer a Sociedade dos Bacamarteiros do Cabo, aonde hoje eu frequento e participo dessa sociedade. Falar do Ivan Marinho é falar de responsabilidade, compromisso e liderança. O Ivan Marinho é um nome referência para todos os bacamarteiros do estado de Pernambuco, pelo seu conhecimento e inovação sobre o brinquedo do Bacamarte. Sem o Ivan Marinho, hoje, o Bacamarte de Pernambuco estaria morto, pois ele foi uma das pessoas a quem o Bacamarte de Pernambuco deveria dar os 1000 parabéns, pois ele faz e fez com que a brincadeira continuasse viva e perdurasse. Queria agradecer a todas as pessoas que estão vendo esse vídeo e aplaudisse esse grande mestre do Bacamarte de Pernambuco, Ivan Marinho de Barros Filho, mestre, padrinho, amigo e irmão bacamarteiro. Um grande abraço, fique com Deus e até mais. O Ivan Marinho é esta personalidade que já se tornou um vulto, né, em nosso município da cultura. Eu conheço o Ivan Marinho antes de ser pessoal, mais amiga próxima dele. Eu já acompanhava há muitos anos, há mais de 15 anos, que eu observo, que eu acompanho a atuação de Ivan Marinho aqui no município do Cabo, no resgate à cultura do povo, à cultura da nossa cidade. E ele é este símbolo que nos dá orgulho, como cabenses, de dizer que ele está atuando e cada dia mais fazendo com que a história da nossa cidade, a história dos nossos povos, que a cultura do povo do Cabo de Santo Agostinho seja cada dia mais conhecida, sobretudo sobre com as novas gerações. Então, dizer que Ivan Marinho é este vulto do Cabo de Santo Agostinho que nos alegra, que nos dá honra e também que nos traz, todas as vezes que nós nos encontramos com ele, este homem que fala por meio da cultura, ele traz também a questão da justiça social, da preocupação com o social. Então, que Ivan Marinho seja cada dia mais este homem que busca na verdade, na justiça, viver a cultura como um meio de transformação também da sociedade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu, Padre Rogério Silva, tenho, portanto, assim, acompanhado muito bem, né, a vida, os trabalhos de Ivan Marinho dentro da Sociedade dos Bacamarteiros. Sou testemunha já há 4 anos que eu já celebro, né, acompanho também a Sociedade dos Bacamarteiros, a SOBAC, né, em que Ivan Marinho é assim um capitão, a liderança principal desta sociedade, como também como um bom poeta, né, como um bom artista também, tem sido essa pessoa relevante para toda a sociedade do Cabo Santo Agostinho, também para o nosso querido Pernambuco, de forma que eu venho aqui testemunhar isso, né, que ele é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa apaixonada pela cultura, pelo bem comum, pela dignidade da pessoa humana, pela justiça, né, bem feita,
e por tudo isso. Então, eu venho aqui dar esse testemunho para esta pessoa tão importante para a vida da igreja e para a vida também da sociedade como o todo. De forma que nós, como igreja, também estamos bastante felizes de tê-lo por perto e fazendo esse bem enorme a todos os seres humanos. Então, um forte abraço e que ele possa cada vez mais continuar firme e forte na fé, levando a todos o conhecimento da cultura, a brincadeira sadia, para que as pessoas cada vez mais possam se humanizar, fazendo aquilo que é bom, aquilo que é agradável aos olhos de Deus e a dignidade da pessoa humana. Quando pinta o pintor, pinta a cor do pensamento do poeta. Pinta as linhas do verso, tinge a métrica, desenha sua canção. Oi, gente, que é Marcel Melo. Essa canção eu fiz em homenagem a Ivan Marinho. Muito tempo, que é um parceiro, um amigo, um camarada, um compadre. Então, um camarada que eu conheço de longas datas, um grande artista plástico, um grande escultor, um grande poeta, um grande cidadão, que é importante. E ele ainda toma conta dos bacamarteiros da nossa região, né? Então, um camarada que sempre teve um zelo pelas tradições, pela cultura, pela educação humana, que é importante. Então, um camarada que merece todos os louros, merece todos os títulos que for possível. Eu conheço Ivan há muitos anos, moramos num albergue, numa república de amigos, ele, Ivan Marinho, Cid Bandeira e outro, e ele passava o dia inteiro ele pintando e eu tocando violão, isso há 30 e tantos anos atrás. De maneira que Ivan é um camarada que eu tenho um profundo respeito, uma profunda admiração por ele. A minha música tem um pouco das pinceladas dele, eu tenho certeza que as telas dele também tem um pouco da minha sonoridade. Então, um camarada que eu assino embaixo e acho que ele merece receber tudo isso que ele está recebendo agora. Espero que vocês, né, zelem por ele também. Um grande abraço, sucesso, amigo. Pois é, Ivan. Que massa. A live you, essa foi a live mais demorada que eu já fiz. Geralmente é 1h10, 1h15, 1h47. Parabéns, velho. Você e o pessoal aqui, ó. Tem gente que vai dar aula amanhã de manhã, não jantou. Vá comer, pessoal. Comer é importante. Vamos comer. E muito obrigado, Ivan. Eu queria as suas considerações finais aí e um poema para fechar essa live. I love you, cara. Certo, massa, Valmir. Alegria muito grande estar com você aqui, com o Leonardo, esse trabalho bonito que vocês estão fazendo, cara. Esses registros são importantíssimos, né? Essa grande imagem que se dá para que a gente possa se expressar, para que a gente possa criticar, para que a gente possa dizer coisas bonitas, afetuosas também, né? E eu imaginava que fosse ser assim. Foi um pega para capar aqui com a tecnologia até o último segundo, né? Bateu a hora e a coisa aqui não deu certo. Depois eu peguei o telefone de meu filho mais novo, tem um filho de 13 anos que perguntam se é meu neto. É o ponta de rama dos 6, né? E aí deu certo, aí ficou até a imagem mais bonita, né? Que os telefones dos meninos são melhores do que os da gente. É isso, então só tenho a agradecer a vocês dois aí, a rádio, e dizer que estou à inteira disposição para que a gente possa conversar mais. Depois a gente pode fazer recortes aí para. Hoje foi uma coisa ampla, né? O Ivan Marinho que escreve. Mas assim, ficou, como é que se diz? Ficou gravado esse programa e aí você pode compartilhar aí sem moderação, com quem você quiser, beleza? Com certeza. Beleza, Valmir. Então, eu vou terminar com um poema. Aí, William. Valeu, meu irmão. Um poema desse último livro. Antes eu queria mostrar aqui um quadro que eu pintei há muito tempo atrás, né? Não tinha comungado ainda, deixa eu botar ele aqui. Duas personalidades aqui, Valmir Jordão e Erickson Luna. Uma visita que me fizeram quando eu morava na Vila de Nazaré. E eu fiz essa pintura
Deixa eu ver como é que eu faço para mostrar a garrafa aí no meio. Não pode faltar. Tinha que ter a pinga, né, cara? Tinha que ter a pinga. Segura um Isso aqui pouquinho é um aí, mano. Segura aí, vai. Esse aqui é um presente que tô dando a Valmir agora, né, depois de tantos anos. Né? Ele novinho ainda de barba preta aí, ó. E Erickson Luna do lado. Olha a garrafa aqui, ó. É o gatinho. E os dois de camisa azul. Então, Valmir, você vai ser responsável para tirar ele do meu guarda-roupa e colocar numa moldura aí na sua casa e ficar com ele, né? Todo gosto. Nada de... Só não pode dar de presente, tem que guardar. Não, e isso vai ser exposto mesmo. Que guardar? Não, expor. Expor, cara. Que porra nenhuma, velho. Ó, bicho, Maravilha. muito obrigado mesmo aí pelo presente. Obrigado aí a você, a Juan, a Felícia. Que massa, velho. É interessante, né? Que a Felícia sempre foi a tua secretária e, ao mesmo tempo, né, tá administrando tudo contigo. Eu acho isso muito massa. E era sempre E a reprodutora, né? 4 meninos. Literalmente, a reprodutora, né? Mas, Deixa eu ver. Mas, assim, é muito interessante, sabe? Acho bonito esse casamento de vocês. 4 meninos, que hoje são 4 homens, né? Entendeu? Entendeu? Que bonito, rapaz. Vocês e seus Dia 8 de outubro, eu acho que é aniversário do Che Guevara e é aniversário de 30 anos de casamento meu com a Felícia. Que massa, 30 anos. Que 30 massa, anos. Parabéns, velho. Parabéns. É muito bonito isso, cara. Muito bonito. Eu sou apaixonado pela minha mulher. Estou há 8 anos casado com essa, né? Mas sempre tu sabe que eu sempre gostei mais de mulher do que de farinha. Então, assim, eu agradeço muito, sabe, a todos e todas que estão nos assistindo via Facebook, Instagram, YouTube e pela rádio TV repensar.com, né? E agradeço a todos e todas que estão nos assistindo e a participação de todos e todas e também a participação, né, de Juan, de Felícia, de Ivan. Muito obrigado e até o próximo Encantos Culturais. Mas deixa eu terminar com um poema, que a gente ficou de eu terminar com o poema, eu vou terminar com o poema, então. Mande brasa. Grande abraço, Valmir, Leonardo, todos que assistiram aí, que estão aí presentes, um abração. E eu vou terminar com um poema chamado Fragmento do Acaso, né? Que mostra essa irrealidade cotidiana. Eu ofereci ele para o Humberto Eco por conta disso. Inclusive do tiro de espingarda de pressão na orelha do Trump. E a gente fez um poema chamado Fragmento do Acaso, que diz assim: sem gravidade flutuam estilhaços de um espelho, e cada parte reflete um fragmento do acaso. Giram dando a impressão de serem um universo, e são, de certo, 1000 vezes a expressão original de uma parte perdida, a se olhar eternamente, ali, imagem para sempre, como se fosse real, e menos se vê no mundo, e no mundo só se vê entérica alegria, buscando a rima vazia de não ser, só parecer. É isso aí, tá no Sorte Leve. Qualquer coisa, gente, os livros estão aqui comigo, então pelo Instagram, pelo Pinturas Ivan Marinho, aí só é mandar, a gente conversa e eu vejo a forma da gente entregar, tá? Então, massa, meu irmão. Até a próxima. Muito obrigado por sua participação aí no Encantos Culturais. Muito obrigado e um cheiro bem grande. Em breve eu entro em contato contigo para a gente pegar essa pintura aí. Tá certo, massa. Tá? E tomarmos umas e comprar uma camisa lá do seu trabalho. Muito obrigado, meu irmão. Com cerveja. Boa noite. Valeu. Boa noite. Muito obrigado. Valeu mesmo. Valeu.